Pergunte ao Redentor Apocalipse de Jesus. Deus está presente, viva Jesus em nossos corações para sempre. Pela mídia da Boa Vontade, em multimídia inclusive, Boa Vontade TV, rádio, internet. Nós temos aqui mais essa vanguardeira proposta da religião divina de acabar com os mistérios, né, da Bíblia Sagrada, em especial o último livro da Bíblia, composto por muitos símbolos, né, com mensagens fortes e visto inclusive por muito tempo como o livro que anuncia o fim, entre aspas, né? O Apocalipse de Jesus já foi dito como o livro dos mistérios. Mais uma carta, gente, de um grande amigo, ela não pode ser, inclusive, temida. Por isso, há décadas, o irmão Paiva Neto, presidente pregador da religião divina, vem esclarecendo a todos a respeito do Apocalipse, que é um alerta à humanidade sobre a colheita do que ela própria semeou. Então, o irmão Paiva, inclusive, nos ensina, abrir aspas, a profecia serve para alertar, fortalecer e dar esperança. Ela assusta apenas os que não a querem estudar sob a intuição de Deus, os quais, por isso, vivem atemorizados. O Apocalipse não foi feito para apavorar com os caminhos obscuros do mistério, mas para iluminar as estradas da nossa vida, porque Apocalipse significa revelação. Fechar aspas. Então, criado pelo irmão Paiva, esse é mais um espaço da comunicação para você tirar as suas dúvidas e compreender mais sobre as profecias divinas. Pergunte ao Redentor Apocalipse de Jesus. Hoje quem responde as dúvidas da audiência é o irmão Rafael Ramalho, pregador ecumênico da religião divina. Bem-vindo, Deus está presente. Viva Jesus em nossos corações para sempre. É um prazer estar aqui para compartilharmos com a audiência os ensinamentos que o irmão Paiva Neto nos traz diariamente nas aulas do Apocalipse de Jesus para os simples de coração, que você pode acompanhar pela Superrede Boa Vontade de Rádio, também no Boa Vontade Play. E a gente começa, irmão Rafael, com a pergunta do Antônio Guimarães, ele é de Belo Horizonte, Minas Gerais. Por que os que leem e ouvem as palavras do Apocalipse são bem-aventurados, conforme está escrito no Apocalipse capítulo 1, versículo 3? Bom, já que o quadro é Pergunte ao Redentor Apocalipse de Jesus, vamos abrir as suas páginas. Vamos lá no Apocalipse de Jesus, capítulo 1, versículos de 1 a 3, que o próprio texto vai responder para a gente essa pergunta. Aqui está João Evangelista narrando. Revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer, e que ele, enviando-as por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João, o qual atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo quanto a tudo o que viu. E aí vem a bênção, né? A bem-aventurança. Bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. A gente viu antes a Juliana lendo a mensagem do irmão Paiva dizendo que o Apocalipse ele é o fim dos mistérios. Sendo o fim dos mistérios, ele nos avisa sobre o que vai acontecer decorrente das nossas próprias realizações, e nós seríamos pegos de surpresa se não fôssemos avisados. Só isso já é um motivo de felicidade muito grande, porque nós estamos instrumentalizados, capacitados a enfrentar todas as dificuldades que foram criadas pela própria humanidade. A parte de Deus, que é nos avisar, está sendo feita para que a gente possa caminhar com essas boas realizações inspiradas no Apocalipse. Também, porque o irmão Paiva já nos revelou que o Apocalipse ele é um livro sociológico. Por quê? Quando a gente vai vendo as suas profecias se realizando, a gente vai entendendo os mecanismos das leis de Deus que governam o universo.
Então, quando a lei de causa e efeito, a lei da graça e do perdão, a lei do retorno, a lei do Apocalipse, a cada um será dado de acordo com as suas obras, a fraternidade, o amor, que é a principal lei, né? O preceito da lei, como diria o apóstolo Paulo, o amor é o preceito da lei de Deus. Então, quando a gente lê o Apocalipse, a gente está se conhecendo aquilo que governa a nossa vida, o universo. Que felicidade maior do que ter o conhecimento sobre a origem, portanto, o funcionamento da nossa vida pessoal e coletiva, para que a gente não ande mais à mercê de fatos que a gente julga externos, que a gente julga, muitas vezes somos vítimas dele, mas aí a gente vai passar a ser, como diz o irmão presidente pregador da religião do terceiro milênio, a própria profecia, a partir do momento em que a gente ouve, a gente lê, né? Ou a gente ouve. E ainda há algo muito democrático no próprio Apocalipse de Jesus, porque existem aqueles que não conseguem ler. Existem aqueles que naquele tempo já havia um analfabetismo muito grande, né? Por isso, as passagens da Bíblia, isso está no livro, o livro Jesus, o profeta divino, que havia um analfabetismo muito grande naquele tempo. Então havia necessidade de que alguém lesse e que as pessoas ouvissem. E mesmo aquelas que ouviam, recebiam essa bênção solene do próprio Apocalipse de Jesus, como nós vamos ver aqui nesse livro, Jesus, o profeta divino, de autoria do irmão Paiva Neto. Vamos abrir aqui na página que diz assim, página 200, diz assim: Apocalipse, solene advertência e bênção. Você está sendo abençoado quando lê o Apocalipse. Você entra na vibração de Deus, porque João Evangelista, ele entrou no dia do Senhor para receber o Apocalipse. O que é o dia do Senhor? A religião divina nos revela que é o espaço e tempo de Deus, ou seja, onde todas as coisas são, onde a vida ela é concebida sem as imagens que a gente conhece, mas é a força que nos deu a vida, que nos deu origem. Então, quando a gente entra nessa vibração, a gente recebe essa força, a gente recebe essa energia poderosa e se torna abençoado por isso também. E aqui diz o irmão Paiva, comentando esse versículo 3º. Que maravilha! O versículo 3º do capítulo 1º do Apocalipse é uma bem-aventurança para quem o lê. Não se trata de um anátema em si mesmo. O Apocalipse não deseja a derrota de ninguém. Pelo contrário, demonstra o que for assinalado por Ezequiel em seu livro no Antigo Testamento da Bíblia Sagrada, que diz assim: tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, não tenho prazer na morte do perverso, mas em que o perverso se converta do seu caminho e viva. Convertei-vos dos vossos maus caminhos. Irmão Paiva comenta: o livro das profecias evangélico-apocalípticas solenemente adverte, isso sim, quanto ao trágico ou feliz resultado do bom ou mau comportamento particular ou coletivo. Portanto, por isso é que as pessoas que leem, as pessoas que ouvem são bem-aventuradas. Vão tomar conhecimento das coisas que vão acontecer e do mecanismo que faz essas coisas acontecerem a partir das nossas obras. Então vão ter autonomia sobre a própria vida, sobre a existência individual ou coletiva. Exatamente, tomamos as rédeas, né, da nossa vida. Obrigada ao Antônio Guimarães, de Belo Horizonte, Minas Gerais, pela questão. A gente vai agora a Belford Roxo, no Rio de Janeiro, com a pergunta da Letícia Serrano. Ela diz assim: sei que o Apocalipse de Jesus é cheio de símbolos, mas não compreendi ainda o que significa a medição do santuário de Deus, ordenada no capítulo 11, versículos 1º e 2º. Letícia, muito obrigado por sua pergunta. Vai fazer a gente ir a esse versículo tão importante do Apocalipse de Jesus, segundo João, capítulo 11, versículos 1º a 2º, lembrar de um conceito importantíssimo que o irmão Paiva concretizou ao inaugurar, por exemplo, em Brasília, o Templo da Boa Vontade. Mas vamos ao versículo 1º, que diz assim: foi-me dado, diz João Evangelista, né? João Evangelista, ele está no dia do Senhor, ou seja, integrado em espaço e tempo de Deus, recebendo essas informações como símbolos espirituais para que a gente
ao entender esse símbolo, entre na vibração do Apocalipse, como nos ensina o irmão Paiva. E ele diz assim: foi-me dado um caniço semelhante a uma vara, e também me foi dito: dispõe-te, mede o santuário de Deus, o seu altar e os que nele adoram, mas deixa de parte o átrio exterior do santuário, e não o meças, porque foi ele dado aos gentios. Estes, por 42 meses, calcarão os pés à cidade santa. Tem realmente muitos símbolos aqui. A gente convida você a continuar o estudo dessa passagem, acompanhando as aulas do Apocalipse de Jesus para os simples de coração, mas a gente pode se deter nessa questão do santuário, porque a gente está vindo ali das trombetas, dos selos, são avisos que Deus vai dando a todos nós a respeito dos resultados das nossas ações. A partir daquelas que guardamos, dos sentimentos que guardamos do nosso interior, no nosso coração, representados ali nos selos e que provocam todas as tragédias da guerra, da fome, da morte, e também aos avisos quanto aos fatos políticos e políticos guerreiros que são relatados no próprio Apocalipse, com suas consequências sociais, na natureza, tudo resultado da ação do ser humano ainda ignorante da lei de Deus. Isso tudo acontecendo aqui na terra. Antes de chegarmos à sétima trombeta, que é justamente quando o reino do mundo se torna de Deus e do seu Cristo, e ele reinará para todo sempre, há essa medição do santuário de Deus que se acha no céu. Esse santuário de Deus, quando a gente pensa no céu, quando a gente pensa no mundo espiritual, a gente não está pensando em tijolo, em alvenaria, nada disso. A gente está pensando numa ligação, numa forte ligação que existe entre a criatura e o Criador, num lugar muito especial, do qual o irmão Paiva fala, quando ele vai tratar de outra profecia evangélica, aliás, do Antigo Testamento, quando ele está narrando também o Evangelho de Jesus, quando ele está explicando a grande tribulação, que é a abominação da desolação do lugar santo. A gente vai ler aqui desse livro, Somos Todos Profetas, que inclusive tem também o texto do Apocalipse de Jesus na íntegra, você pode ter, mas nesse livro há o capítulo na página 193, a abominação da desolação do lugar santo, para a gente entender esse santuário que é medido por Deus. Diz assim, irmão Paiva: os tempos chegaram, os sinais estão aí para quem quiser vê-los. Há muito temos analisado a profecia da abominação desoladora do lugar santo. No sermão profético, Jesus utiliza-se do vaticínio de Daniel, capítulo 11, versículos 31 e 12, versículo 11, no Velho Testamento, para anunciar os fatos derradeiros do ciclo apocalíptico que se encerra. Evangelho do Cristo, segundo Mateus, capítulo 24, que diz assim: quando, pois, virdes a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel no lugar santo, quem lê, entenda. Então, os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Aí o irmão Paiva vai comentar dizendo assim: nunca como agora a abominação desoladora do dragão, que ele estava explicando a questão do que é o dragão, do que é a serpente, vale a pena ler esse livro. Nunca essa abominação desoladora atacou tanto o ser humano. Que lugar mais santo no mundo pode existir além da intimidade das criaturas de Deus, o coração, o cérebro, a alma das pessoas? Disse Jesus por intermédio de Paulo apóstolo que somos o templo do Deus vivo. A samaritana no poço de Jacó afirmou: dentro em breve, Deus não mais será adorado em templos de pedra, feito pela mão do homem. Deus é espírito e procura para seus adoradores aqueles que o adorem em espírito e verdade, à luz do seu novo mandamento de amor. Então, quando existe no céu uma medição do santuário de Deus, é uma demarcação daquilo que há de mais sagrado na correspondência do nosso pensamento, do nosso sentimento, da nossa integração com Deus, com Cristo e com o Espírito Santo. Por que existe essa demarcação? Para a proteção.
A parte de Deus está sendo feita. A humanidade faz as suas escolhas. Tem o livre-arbítrio para isso, para que aprenda a fazer melhores escolhas. Mas a parte de Deus, guardando aquilo que há de mais sagrado no seu coração, guardando aquilo que há de mais sagrado na sua alma, a sua condição de criatura de Deus, de Espírito eterno, isso está sendo feito. É essa a demarcação do templo de Deus para que haja a preservação daquilo que não pode ser destruído, que é a alma, o espírito eterno da criatura humana. Então, toda vez que a gente entra em sintonia com esse altar sagrado que é o nosso coração, e é essa a missão do Templo da Boa Vontade, em Brasília, Distrito Federal, fazer a gente entrar nessa sintonia com esse templo do coração, o templo de Deus vivo dentro de nós, aí a gente está também sendo delimitado, ou seja, sendo preservado de todas as coisas ruins que assolam, por exemplo, naquela profecia de Jesus da abominação, da desolação do lugar santo. Então, muita prece, muita vigilância espiritual, a caridade é a melhor maneira de nós também protegermos o nosso coração. Muito obrigado, Letícia, pela sua pergunta. Obrigada, e obrigada também ao irmão Rafael Ramalho por estar com a gente hoje no quadro Pergunte ao Redentor Apocalipse de Jesus. Obrigada pela participação, até uma próxima oportunidade. Deus está presente. Jesus em nossos corações para sempre, até uma próxima. Tá aí, gente. Você que está pelo YouTube, por exemplo, pode deixar sua pergunta também nos comentários, tá bom? E a nossa produção vai em busca de respostas para você. Já deixa o seu like no vídeo, inclusive ative aí o sininho para que você possa acompanhar todo o conteúdo e receber tudo o que a religião do terceiro milênio tem a lhe oferecer. E compartilhe também desse conteúdo para outras pessoas, né? Toda segunda-feira vamos trazer para você esse espaço para tirar suas dúvidas quanto às questões do Apocalipse de Jesus. Deixe também a sua dúvida pelo WhatsApp 99831-819511 é o DDD. A gente agradece a todos que estão na audiência e cada emissora da Boa Vontade agora volta com a sua programação local. Deus está presente. Viva Jesus em nossos corações para sempre. Pergunte ao Redentor Apocalipse de Jesus.